Nós estamos hoje encerrando o capítulo 3 de Romanos, e para que nós possamos nos situar dentro desse bloco hoje que encerra o capítulo 3, eu gostaria apenas de recapitular com vocês o que nós estudamos até aqui. É muito importante, até porque nem todos puderam estar em todos os estudos, e é muito importante que nós entendamos todo o contexto do que Paulo pregou, do que Paulo disse até aqui aos Romanos, no capítulo de número 3. Todos nós sabemos que Paulo queria pregar o evangelho na Espanha. Ele já havia encerrado a sua obra missionária, havia pregado em vários países ali perto do mar Mediterrâneo, e agora ele sentiu o desejo de ir para a Espanha. Para isso, ele precisava de uma igreja forte, que o ajudasse no seu empreendimento missionário. E essa igreja era a igreja de Roma. Igreja que ele não conhecia ainda. Ele havia pregado o evangelho por mais de 15 anos, mas não tinha ainda ido a Roma para pregar o evangelho ali. Ele sabia que lá em Roma haviam pessoas que não gostavam de Paulo, pessoas que levantavam falso testemunho contra ele. Lá em Roma, por exemplo, havia muitas pessoas que diziam que Paulo pregava contra a lei dos judeus, que Paulo não era apóstolo, que Paulo era um mercenário. Ele sabia disso, e para conseguir o apoio da igreja de Roma, ele precisava se apresentar à igreja e mostrar à igreja qual era o evangelho que ele pregava, para desconstruir essas ideias erradas que a igreja tinha a seu respeito. É isso que ele faz. No capítulo 1, versículos 1 a 7, então, ele se apresenta para a igreja de Roma e faz uma síntese do evangelho que ele pregava. Dos versículos 8 a 15, do capítulo 1, Paulo explica para os romanos que ele ainda não havia visitado a igreja, não porque ele não quisesse, mas porque ainda não havia tido a oportunidade. Ele faz essa explicação nesses versículos. Versículo 16 e 17, Paulo vai também refutar uma outra objeção que estavam fazendo dele. Porque muitos diziam que Paulo não ia a Roma pregar o evangelho porque ele tinha vergonha do evangelho. Não era fácil pregar o evangelho em Roma, nem ser um cristão lá. Aí Paulo vai dizer, não, eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho de maneira nenhuma. Está nos versículos 16 e 17. A partir do versículo 18, do capítulo 1, até o versículo 32, Paulo dirige-se para os gentios. E ele vai mostrar que os gentios, eles receberam a revelação natural de Deus, não creram, caíram na idolatria, que os levou para a imoralidade, e por conta disso, eles estavam atraindo para si a justiça de Deus. A partir do capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 20, Paulo se concentra nos judeus. Por quê? Porque os judeus eram um povo que realmente tinham dentro de si um orgulho muito grande. Eles se achavam salvos, eles se achavam detentores do céu pelo fato de serem filhos de Abraão, pelo fato de serem povo escolhido de Deus, pelo fato de terem a lei. Eles então, pensando em si mesmos, desprezavam as demais nações, desprezavam os gentios, simplesmente lançando mão desse orgulho que tomava conta do seu coração, e Paulo vai mostrar para eles que eles estão errados, que aquele que não tem lei, aquele que não vivia debaixo da lei, aquele que era incircunciso, podia se comportar melhor como judeu do que aqueles que eram judeus. Então Paulo, ele está o tempo todo ali, a partir do capítulo 2, escrevendo para os judeus, mostrando para os judeus que eles estão na mesma condição dos gentios, estão debaixo da ira de Deus, e se eles não se arrependerem e crerem em Cristo, que é o assunto aqui do capítulo 3, 21 a 31, eles estão irremediavelmente perdidos. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai discursar, ele vai ser severo no seu discurso, e vai, ao mesmo tempo, responder a algumas objeções que, possivelmente, os judeus podem levantar pelo fato dele ter se dirigido a eles de maneira tão severa. Agora,
no capítulo 3, versículos 21 a 31, Paulo finaliza a questão. Ele caminhou para isso. Tudo que Paulo falou até agora, ele falou com um único objetivo: mostrar tanto aos gentios quanto aos judeus que só existe uma maneira de serem salvos. Não é através da religiosidade, não é através dos seus falsos discursos, não é através do fato de serem descendência de Abraão e terem aliança com Deus, não é pelo fato de serem judeus, nada disso garante salvação. Paulo quer mostrar que tanto os judeus quanto os gentios são justificados, não pela lei, mas pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Paulo. Paulo não estava humilhando o judeu, não estava humilhando o gentio. Ele queria mostrar que a confiança deles era vã. Não adianta você confiar em si mesmo, confiar em boas obras, confiar naquilo que você faz. Não é isso que vai justificar você. A justificação pela fé é algo que Deus implementou na história. É uma iniciativa de Deus. Então Paulo começa o seu discurso aqui final. Ele diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Lá no versículo 1:18, Paulo diz que a ira de Deus havia se manifestado sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Agora, Paulo está dizendo que uma coisa completamente nova entrou na história. Uma nova era, predita por quem? Pelos profetas. A nova aliança, o novo pacto de Deus com os homens, havia sido por reiteradas vezes profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Paulo está lançando mão da lei, ele está lançando mão da própria Escritura, para mostrar que a justificação pela fé não era algo que a Bíblia não havia mostrado nos tempos antigos. Agora, essa justificação pela fé, ela entra na história, não é? E que é, ou pelo menos, qual é essa questão elementar, principal, que justifica pela fé? É a vinda de Jesus Cristo, trazendo a justiça de Deus sobre os pecadores através da fé. É o que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 15, para Abraão, e os judeus diziam que eram filhos de Abraão, ou seja, Abraão compreendeu essa questão melhor do que os próprios judeus, porque lá diz que creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a justificação pela fé era algo que já havia nascido no coração de Abraão. Abraão creu em Deus e foi justificado por causa disso. Paulo está dizendo então que tanto para os gentios quanto para os judeus havia se manifestado a oportunidade da justificação pela fé, não pela lei das obras, mas pela lei da fé que Jesus Cristo veio trazer. Ele vai dizer o seguinte: essa justificação, ela independe da sua nacionalidade, ela independe se você é um judeu ou um gentio, porque segundo Paulo não há diferença. Versículo 22 ele diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Paulo foi duro no seu discurso contra os gentios, foi duro no seu discurso contra os judeus. Ele não privilegia os judeus quando ele fala da questão da realidade espiritual dos judeus, assim como ele não privilegiou os gentios. Ele foi duro com um e foi duro com o outro. Então Paulo está dizendo que diante de Deus não há diferença, e não há mesmo, irmãos. Nós temos que entender que diante de Deus a raça humana inteira está debaixo de uma mesma sentença. Todos merecem a condenação, mas Deus trouxe a possibilidade da justificação para aqueles que creem, para que não enfrentem essa sentença de Deus que há de vir sobre a terra. Não há distinção. Não adianta pensarmos que pelo fato de sermos pessoas boas, de vez em quando a gente ouve isso, quando a gente prega o evangelho e a gente fala da graça de Deus para alguém, as pessoas sempre caminham na mesma direção. Elas sempre vão dizer assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo os pobres, eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha, eu sou um bom marido. As pessoas sempre apelam para a questão das obras.
sempre vão apelar para a questão das obras. Você pode pregar o evangelho para alguém e fale para esse alguém de Cristo, de graça, de condenação, fale da ira de Deus que está para vir sobre o mundo, e você vai ouvir sempre a mesma coisa. As pessoas dizendo, mas Deus vai me julgar? Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Como assim Deus vai me julgar? É mais ou menos isso que o judeu tinha no seu coração. Eu não posso ser julgado por Deus, eu sou filho de Abraão. E Paulo está dizendo, não há diferença. Os gentios estão debaixo de condenação, vocês também estão. Não há a menor diferença. Aí no versículo 23, ele dá a síntese do bloco. Ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe aqui o advérbio, todos. Não há exceção, não há um porém, não há um se. Todos pecaram desde Adão. Não há diferença. Todos estão debaixo da mesma sentença. Ricos e pobres, grandes e pequenos, cultos ou não, negros, brancos, asiáticos, indígenas, todos pecaram. O pecado é algo que se alastrou a toda a raça humana. E como tal, o pecado está como que uma sentença. Todos aqueles que pecam estão destinados à condenação eterna. Não há distinção diante de Deus. Deus não olha para um e o privilegia porque ele tem características que o outro não tem. Deus não olha classe social, Deus não olha intelectualidade, Deus não olha erudição. Porque interiormente todos são a mesma coisa. Aquelas pessoas que detêm um grau de intelectualidade maior do que as outras, aquelas pessoas que são mais inteligentes do que as outras, que são mais perspicazes do que as outras, não importa. Interiormente, todos somos iguais. Todos estamos debaixo da condenação de Deus, porque todos pecaram. Por mais que o ser humano se esforce para obter algum tipo de iluminação espiritual e de alguma maneira não ser considerado indigno diante de Deus, o esforço é vão, porque todos pecaram. Versículo 23, esse texto, irmãos, é cabal na desconstrução de muitas ideias errôneas que nós temos. Por exemplo, esse texto nos dá uma visão da realidade espiritual dos seres humanos, mostrando, irmãos, mostrando que cada um de nós, enquanto seres humanos que somos pessoas que sempre terão dentro de si, a não ser que o Espírito de Deus entre e dê a você um controle disso, mas sempre teremos essa tendência ao erro. É um peso que sempre vai pender para o lado do erro. O que é que nos ajuda a vencer isso? É o Espírito de Deus em nós. Então Paulo aqui está dizendo, primeiro ele diz que a ira de Deus se manifestou sem a lei, ou seja, Deus, ele julgará o mundo com lei ou sem lei, circuncisos ou incircuncisos, a justiça de Deus vem, porque todos pecaram. Aí Paulo, no versículo 24, diz algo extraordinário. Ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que é justificado, irmão? Sendo justificado. Justificado é declarado inocente de qualquer acusação. É como se Deus nos pegasse, nós estivéssemos no tribunal de Deus. Deus é o juiz. Ele está com o seu martelo pronto a bater, dando a sentença, condenado, 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 todos vocês estão condenados. Mas antes de fazer isso, o que ele faz? Ele pega o seu filho e coloca no tribunal e joga todas as nossas culpas em seu filho. E ele condena o filho dele no nosso lugar, nos declarando inocentes. Isso é justificação. Foi isso que Deus fez.
Quem deveria, escute, quem deveria estar com uma imagem pregada na cruz era eu, era você. Mas ao invés disso, ele coloca o filho dele na cruz, por nossa causa. Ele nos declara inocentes porque ele julgou todos os nossos pecados no filho dele. Isso é justificação. E essa justificação, ela não acontece no poder da barganha. Você não oferece nada para Deus para Ele te justificar. Ele te justifica. Por quê? Porque você creu. Você não compra isso. O Ministério de Música cantou aqui Ousado Amor, e numa das partes da música diz assim: não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Essa música é fantástica. Mesmo assim, se entregou. Então observe, você não pode comprar a sua justificação. Você não pode dar a Deus alguma coisa para que Ele torne você justo. Ele simplesmente fez isso por amor. E Ele pega o filho dele e coloca no tribunal e olha para o filho dele e diz: você é culpado e todos vocês são inocentes. Podem ir. E o filho dele vai para onde? Vai para a cruz, no nosso lugar. Por isso que Cristo é o exemplo da propiciação. O que é propiciação que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui, no versículo de número 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O que é propiciação? Propiciação era o ato de entrar no Santo dos Santos, porque o tabernáculo e depois o templo tinha um lugar separado chamado Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E a Arca da Aliança tinha uma tampa, onde tinham 2 querubins olhando um em frente ao outro, com o rosto voltado para a arca, e as suas asas encostavam umas nas outras. Aquela tampa feita de madeira de acácia e revestida de ouro, aquela tampa chamava-se propiciatório, aquela tampa. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, pegava o sangue do cordeiro que havia sido morto antes e jogava o sangue naquela tampa. Aquela tampa recebia o sangue e por conta disso os pecados do povo eram perdoados. Entende o significado do propiciatório? Cada elemento do tabernáculo tem uma correlação com Cristo. O propiciatório é Cristo derramando seu sangue para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Por isso, 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: amados, se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é que nos purifica? O que é que nos torna inocentes diante de Deus? Quando Deus olha para o Alex, Ele não vê culpa, por quê? Porque Jesus fez propiciação por nós. Jesus era o propiciatório no tabernáculo, em cima da arca. E Ele fez propiciação. E essa propiciação, ela acontece mediante o quê? Mediante a fé. Eu creio que o que Jesus Cristo fez na cruz é suficiente para me tornar inocente diante de Deus. Entende? Paulo está dizendo, uma coisa nova entrou na história. O judeu está perdido, o gentio está perdido, mas existe uma possibilidade. Qual é? A possibilidade de vocês serem justificados diante de Deus. Porque no tocante ao pecado, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não há a menor possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Estamos impedidos de nos relacionar com Deus, mas existe uma alternativa. Qual é? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, Deus, Ele é
extraordinário. Deus é aquele juiz que é justo, porque ele traz uma punição. Deus não deixou o pecado impune, de maneira nenhuma. Deus não é aquele Deus que passa a mão na cabeça e deixa para lá, não. Deus não deixou o pecado impune, ele puniu o pecado. O pecado foi pago com um alto preço. Ele puniu o pecado da humanidade em quem? No seu Filho, em Jesus Cristo. Então ele é justo. Mas ele também é justificador, por quê? Porque ele trouxe a justiça de Cristo para nós. Por isso que lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, a palavra de Deus diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É como se Jesus pegasse a roupa dele, clara como a neve, aquela roupa pura, límpida, cristalina, me desse para vestir e pegasse a minha roupa suja, maculada pelo pecado e vestisse. Então, aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo Jesus me deu a sua justiça e eu lhe dei o meu pecado. Então, quando Deus olha para mim, ele me vê como justo, não por minha causa, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Isso se chama justificação. Entende, irmão? Isso é maravilhoso. Olha esse texto aqui agora. Olha que coisa linda desse texto, que está aqui em Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5 diz assim: mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remissão. O que é? É pagar o preço, é comprar, para remir os que estavam debaixo da lei, porque a lei escraviza. Aqueles que estão debaixo da lei até hoje ainda são escravos dela. Jesus Cristo veio e nos comprou da lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos o que, queridos? Adoção de filhos. Sabe por que você é filho de Deus? Você é filho de Deus por adoção, porque alguém te comprou e inseriu você nessa família. Por isso que Deus é nosso Pai. E por isso que somente aqueles que creem em Cristo Jesus é que são filhos. Aqueles que não creem ainda são escravos, escravos da lei, escravos do pecado, e vão morrer. Por isso que nós precisamos crer em Cristo, para que possamos ser aceitos pela fé na família de Deus. Aí, versículo 26, Paulo diz assim: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Deus é justo porque puniu o pecado, mas é justificador porque aplicou em nós a sua justiça, através de Cristo Jesus. Onde está logo a jactância? O que é jactância, irmão? Jactância é vanglória, é bater no peito e dizer assim: eu mereço. É o que o judeu fazia. Paulo está dizendo, onde é que está a prepotência do judeu? Onde é que está a vanglória do judeu, de bater no peito e dizer, eu mereço ser salvo? Ela é excluída. Paulo está dizendo aqui, onde está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas a lei da fé. Eu hoje olho para mim e falo, sou salvo, vou morar com Jesus. É mesmo, é. Por quê? Como é que você tem tanta certeza? Porque eu entendo perfeitamente que o que ele fez na cruz, ele fez por mim. Entende? A lei da fé. Eu creio nisso, você crê? Então você também é justificado. Então também você é filho de Deus. Então você vai morar no céu. Então você é salvo. Não porque você merece. Porque se fôssemos olhar os nossos merecimentos, era inferno. Mas Deus nos amou tanto que enviou seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se chama justificação. Justificação pela fé. Eu creio nisso. Não é o que eu fiz, é o que Cristo fez. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Onde está a jactância? Onde está, judeu, a sua jactância? Onde é que está a sua prepotência, a sua vanglória? Onde é que está a sua mania de dizer que você merece? É excluída, judeu. Não existe isso. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Se você é judeu, crer em Cristo Jesus, Ele justifica você. Não é a lei que justifica, é a fé em Cristo Jesus que nos justifica. Não é a lei, não são os mandamentos que me tornam justos diante de Deus. Paulo vai dizer, versículo 28, concluímos, pois, olha só, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Gente, Martinho Lutero teve um problema com Tiago, que vocês não têm ideia. Porque Tiago vai dizer uma coisa muito interessante, a fé sem obras é morta. Então, num primeiro momento, Martinho Lutero leu a carta de Tiago e ele considerou a carta de Tiago como palha. Não pode, a justificação é pela fé. Aí Tiago vem dizer que é pelas obras, só que Tiago não está contradizendo Paulo. Porque, na verdade, Paulo está falando uma coisa, Paulo está falando do começo, Tiago está falando do fim. O que Paulo está falando? Paulo está falando aqui, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem é perdoado, os seus pecados são apagados, ele é aceito como filho, ele é salvo pela fé. Agora, o que é que vem depois? As obras. Não adianta você dizer que tem fé, que você crê que Jesus te salva, e isso de alguma maneira não ser manifesto na sua vida através de alguma obra. Você mostra a sua fé em Cristo através daquilo que você faz, da maneira como você vive. Se você diz que crê em Cristo, que você é salvo por Ele, mas continua vivendo do mesmo jeito, continua fazendo as mesmas coisas que você fazia lá no passado, não há novidade de vida em você, meu querido, me perdoe, mas você tem que rever sua fé, porque é incongruente. É incongruente você ser justificado pela fé e viver no pecado. É incongruente. Então Paulo está dizendo, nós concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você não precisa de obras para ser justificado pelo Senhor. Você precisa da fé para produzir obras que glorifiquem ao Senhor. Versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aí Paulo vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou seja, não de forma nenhuma. A lei é importante, por quê? Porque a lei, ela mostra para mim o quão pecador eu sou. Esse é o objetivo da lei. A lei de Moisés, a lei de Deus, ela mostra para mim toda a minha incapacidade de agradar a Deus, toda a minha incapacidade de justificar a mim mesmo. É impossível você chegar a Deus pelas obras da lei. Você nunca conseguirá cumprir a lei, nunca conseguirá. Você precisa de um Salvador. É isso que Paulo vai dizer quando a lei serviu de aio. O que é aio? Aio é um condutor. A lei, ela pegou você e conduziu você até quem? Até Cristo Jesus. Ele que vai resolver o seu problema. Aí você crê em Cristo, que obedeceu à lei, que obedeceu todos os mandamentos de Deus, cumpriu a justiça de Deus através da lei e morreu na cruz pagando o preço da minha desobediência. Então a lei é estabelecida. A lei não é anulada. A lei tem a sua importância, mas ela não pode de maneira nenhuma ser o canal pelo qual você chega a Deus. Irmãos amados, todos aqueles que ainda querem ficar presos à lei, que querem obedecer à lei, estão menosprezando a graça de Deus, porque é impossível. Você não vai conseguir cumprir a lei, mas muitos ainda querem de alguma maneira se apegar na lei. Não adianta, você não vai conseguir. Então eu queria finalizar
contando para você uma situação que todo mundo aqui praticamente conhece, né? Quando nós estamos digitando um texto, todo mundo digitando um texto, eu, por exemplo, digito muito rápido, e aí eu erro, tem que voltar, aquela coisa. Quando a gente digita o texto e você termina seu texto, você olha, o seu texto está pronto, mas ele está cheio de errinhos, ele está todo desorganizado, ele está com o título por um lado, as letras por outro, faltando espaços no texto. Aí você seleciona o texto e manda o quê? Justificar, não é? Você pode fazer isso antes também, mas você manda justificar. O que acontece com o texto? Ele se organiza, cada letrinha ocupa seu espaço e ele fica apresentável, é ou não é? É mais ou menos assim, aqui está justificado, meu esboço está todo justificado, olha só. Está tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar. Aí quando você tem algum errinho de português, vai lá e fica aquele frisadozinho vermelho, você vai e corrige. A justificação é um recurso que você tem para organizar o seu texto e apresentá-lo. Ele ganha uma beleza estética, é ou não é verdade? Escute uma coisa, irmão, irmã. Nós, enquanto pecadores, estamos todos desorganizados. Cada letra da nossa vida está fora do lugar. Nós precisamos de alguém que nos selecione e nos justifique para que possamos ser apresentáveis a Deus. E esse é Jesus Cristo. Entende? Hoje você está apresentável a Deus? As letras da sua vida estão organizadas? Cada parte da sua vida hoje está em ordem? Alguém te justificou. E esse alguém é Cristo. Por isso eu quero aprender uma lição e encerro a minha palavra. A lição que eu aprendo é essa. Somos justificados pela fé. Não é o que fazemos, mas o que Deus faz. O autor é Ele. Por isso que Romanos 11 vai dizer, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. O autor é Ele. Se você crê em Jesus Cristo hoje, você é justificado diante de Deus, não tem mais culpa. Ele olha para você e fala, não tem mais culpa, meu filho, não tem mais dívida, não tem mais débito. A sua dívida foi paga. Foi paga por quem? Foi paga por meu filho, porque eu o julguei no seu lugar. Eu apliquei nele a justiça que era para você. Ele experimentou a minha ira no seu lugar. Isso se chama justificação. Paulo encerra o capítulo 3, então, resumindo para você, dizendo o seguinte: gentios, vocês estão perdidos, vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, vocês receberam a revelação natural de Deus, não creram na revelação natural, se entregaram à idolatria, se entregaram à imoralidade, a ira de Deus virá sobre vocês. Judeus, vocês ficam aí se achando os melhores, vocês ficam aí dizendo que são filhos de Abraão, vocês ficam dizendo que tem a circuncisão, que tem a lei. Vocês ficam se apegando nisso, vocês também estão perdidos. Porque vocês, embora conhecedores da lei, não cumprem a lei. Vocês são condenados com a lei. Os gentios são condenados sem a lei. Agora escute, ambos vocês, gentios e judeus, existe alguém que pode resolver o problema de vocês. É Jesus Cristo. Ele pode justificar vocês pela fé. Esse é o resumo do capítulo 3. Meu irmão, fica a reflexão para a gente. Fica a reflexão para nós. Primeiro, uma reflexão que deve me levar à gratidão. Precisamos, irmãos, nos dedicar a esse Jesus. Porque se você hoje não está mais debaixo de condenação, se você hoje é salvo, se você hoje é filho de Deus, é porque alguém tornou isso possível. E fica também a reflexão para que eu entenda, eu fui salvo, eu fui perdoado, eu fui transformado e ainda quero desobedecer a Deus? Ainda quero desobedecer a Deus? Ainda quero, mesmo assim, viver fora dos padrões de Deus, sendo que alguém pagou um preço altíssimo por mim? Isso deve nos sensibilizar para que possamos servir a Cristo com alegria, servir a Cristo com compromisso, porque se estamos aqui, é por causa dele. Que o Senhor nos abençoe